Seguindo com o programa, em discurso feito em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o novo petista, Roberto Requião, rejeitou a propriedade privada e zombou de Deus. Requião afirmou que, para ele, título de propriedade não vale nada e a escritura só serve se vier com a assinatura de Deus. Pessoalmente, eu só aceito um título de propriedade quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos. Se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida, os valores cartoriais, a propriedade consagrada acima do interesse das pessoas, tem que ser rejeitada. A fala foi comemorada pelos militantes na plateia. Já na tribuna, Gleisi Hoffmann e João Pedro Stedley, fundador do MST, acompanharam a zombaria e riram do discurso. Além de Lula, que foi conivente com tudo. Augusto. Olha, que tal se o Lula entregar essa questão agrária a essa trinca que você acabou de citar? João Pedro Stedley, a nossa Gleisi Hoffmann, também conhecida, ela não gosta que fale o outro codinome, que é Amante. É também conhecida como Coxa, no Departamento de Propinas da Odebrecht, e Roberto Requião, também conhecido no Paraná como Maria Louca. Essa trinca falando, eles falando o que eles pensam do problema da terra, os problemas, num comício do PT, transforma os três dos melhores cabos eleitorais do Bolsonaro. Cris, você que é aí do Paraná acompanha bem essa turma, né? O ex-senador e ex-governador Roberto Requião foi senador por 2 vezes e antes já tinha sido governador aqui do Paraná por 3 vezes. E o discurso, a frase que eu mais ouvi de Requião na vida, e olha que eu estou com 32 anos de jornalismo, não todos eles aqui no Paraná, mas a maior parte sim, a frase que ele mais falou é o MDB velho de guerra. Ele era muito MDB raiz e agora se bandeou pelo PT. Para o PT, né? Inclusive está anunciando que vai se candidatar de novo a governador do Paraná, agora pelo PT aqui no estado. Acho muito difícil, acho muito ruim, na verdade, inclusive, que ele enterre sua carreira política nesse partido tão envolvido com corrupção, porque apesar de o MDB também ter muitas denúncias aí ao longo de sua história, os governos Requião tiveram poucas denúncias e poucas confirmações de envolvimento em denúncia aqui no Paraná. Ele tinha uma certa credibilidade pela carreira política dele. Agora, como a gente viu hoje repercutir muito nas redes sociais, especialmente esse discurso aí feito no assentamento do MST em Londrina no sábado, naquele evento em que Lula finalmente apareceria em público, que teriam 10 mil pessoas, que ele seria ovacionado e que tinha, parece que entre 1.500 e 4 mil pessoas ali, a muito custo, e não teve os aplausos, acho que tão esperados. Nesse evento, ele realmente foi um petista raiz. As redes sociais hoje disseram isso. Não há nada mais raiz do que esse discurso aí do ex-senador Roberto Requião nesse evento do PT. Agora, é muito estranho, porque as pessoas estão questionando se ele próprio não tem propriedades em seu nome. E é óbvio que tem. E não há irregularidade nenhuma nisso, propriedades compradas ao longo de sua vida. Ele, inclusive, quando era governador, morava na casa oficial do governo, na região metropolitana. Ele se aproveitou de todas as benesses que o cargo dispunha e nunca reclamou de propriedade, nunca reclamou de títulos de propriedade. Agora está com esse discurso, a meu ver, para criticar o governo Bolsonaro, que é o governo que mais títulos de propriedade distribuiu aos próprios agricultores do MST. E há uma divisão no MST nesse momento, a Gazeta do Povo já publicou algumas reportagens sobre isso, inclusive, há uma divisão entre agricultores do MST, porque eles finalmente estão vendo qual é o propósito do movimento, dos líderes do movimento, porque na hora que o título de propriedade vem para eles, as lideranças tentam fazer com que eles desistam do título. Aquilo tem que ser uma propriedade coletiva, aquilo não pode ir para a mão de um agricultor ou outro, e a pessoa que trabalhou ali por 10, 20, 30 anos nesse movimento está se perguntando por que eu não posso ter a minha terrinha aqui para plantar com a minha família. Então está havendo uma cisão
dentro do próprio MST por causa disso. Eu não estou com os números agora, mas é fácil de pesquisar aí quantos títulos de terra foram distribuídos nesses 3 anos de governo Bolsonaro e fazer uma comparação com os títulos de terra ao longo dos últimos 30 anos. Aí pode pegar governos do PSDB, PT, o próprio governo Temer, não houve somados o mesmo número dos que foram distribuídos agora. Então, para mim, é isso que está por trás dessa fala de Requião, tentando manter ali aqueles militantes, né? Até porque ele precisa dos votos desses militantes para tentar se eleger governador do Paraná mais uma vez. Rejeição à propriedade privada, Ana? Que papo é esse? Papo de marxista, né, Aros? Tá aí, quem sempre desconfia, fala, imagina, as pessoas falando de agenda marxista em 2022, está aí, presente exatamente num discurso desse, de desvalorização do trabalho, da pessoa que trabalha, da pessoa que junta aí seu dinheiro, suas economias, investe numa propriedade privada, mas aí não vale nada. É exatamente lá em cima dos tópicos marxistas, esse aí está lá em cima. Só lembrando, Aros, que Lula recentemente disse que, se eleito, o MST e o MTST farão parte do governo no sentido de ajudá-lo a governar o país. E aí nós entendemos por que eles criticaram, porque os petistas criticaram, e muito, bastante, a medida, a extensão aí do presidente Bolsonaro, a defesa, né, dos proprietários rurais de ter uma arma em casa, nas suas fazendas, nas suas propriedades rurais e proteger em toda a sua extensão. E a Cris falou sobre uns números, eu recomendo uma outra pesquisa também. Os números das invasões de terras nas administrações do PT e agora, na administração do presidente Bolsonaro. Augusto, quer dar uma linha? Eu só queria registrar que desde que ele engoliu Mamona em companhia do presidente Lula, o Lula mostrou, acho que um vidro, não sei o que, com Mamona, ele experimentou e gostou. Disse que estava bom. Ele ficou com a cabeça um pouco avariada, né? E agora mostra que se transformou em mais uma perfeita besta quadrada. Zé Maria, fecha com você essa rodada. Eu aprendi aqui, depois de cobrir várias reuniões e entendimentos aqui entre empresários, governos, vários presidentes da República e associações, de que os empresários de todos os setores, todos os que são empreendedores, querem segurança jurídica acima de tudo. Eu imaginava logo no início que os empresários vinham a Brasília em busca de verbas, em busca de vantagens. Não é não. Primeiro lugar, segurança jurídica. O resto, segundo lugar, vem ali crédito, incentivos, redução de impostos, ou pelo menos equilíbrio de impostos, e assim por diante. Eu vou repetir que o setor empresarial, quem gera emprego, quer segurança jurídica. Essa conversa do Roberto Requião mostra um político antigo que acha que é ainda aquele tempo em que um candidato fazia um discurso para o MST, chegava na associação comercial, fazia outro discurso e assim por diante. E aí é pego na mentira, porque ele faz um discurso para o empresário e faz outro para o MST. E isso provoca o que o empresário, que nós todos mais tememos, que é a insegurança jurídica. Isso, senhores, desorganiza qualquer sociedade. Porque ninguém vai investir, construir uma grande usina de álcool num lugar onde o governador pode desapropriar a sua fazenda. Isso arrebenta qualquer tecido de organização social. E esse discurso do Roberto Requião, ele é fora do tempo, porque nem o PT quer esse discurso, porque não quer as coisas claramente como ele falou. Isso aí chama a atenção para a realidade e para o que eles querem. E, na verdade, a ideia é o fazer de conta. Fazer de conta que é democracia, e aí cai naquela história lá, por que morrem as democracias? Morre por isso, por pessoas assim, disfarçadas, né? O Roberto Requião, pelo menos, fala abertamente. Os outros não. Esses é que matam a democracia. Cris, você queria complementar, né?
Eu consegui achar aqui os números do governo Bolsonaro e brevemente os números de governos anteriores. Mas aqui, ó, do site da informação do próprio governo do INCRA, de 2019 a 2022, o governo federal emitiu 326.482 documentos em todo o território nacional, abrangendo assentamentos e glebas públicas, que são os terrenos públicos, né, passíveis de regularização. Desse total, 118.701 estão na região norte, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essa matéria aqui é do dia 18 de março, então é bem recente. 326 mil, quase 326.500. Aí eu fui acessar dos governos do PT e achei, inclusive, uma checagem aqui, né? Uma documentação com base em informações do próprio INCRA, não tenho a quantidade total, mas diz lá, ano após ano, a partir de 2009, só para a gente ter uma ideia. Em 2009 foram emitidos 243 títulos, 2010, 230, 2011, 584. Então, aí em 3 anos de governo, aqui era governo de Dilma, né? Foram um pouco, não chegou a 1.000 títulos de terra. Aí em 2012, 2.100. Em 2013, 4.000. Em 2014, 9.000. Teve bastante, se for somar aqui, mas para atingir os 326 mil dos 3 anos de governo Bolsonaro, tem que fazer uma conta muito errada, viu? É importante aí que o nosso telespectador, que o nosso ouvinte depois faça essa pesquisa por conta própria para a gente ter a noção real do que está por trás desse discurso de Requião e do discurso do PT, tentando convencer os militantes que estão ali presos nessas lideranças do MST, ainda sendo convidados a invadir terra, para convencê-los a não aceitar títulos agora de propriedade, porque eles estão finalmente sendo distribuídos, a reforma agrária finalmente acontecendo.